Olá pessoal, aqui é o Éder do canal Portal do Ensino Profissional. Estamos com mais um vídeo tratando da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano calendário 2024. Estou aqui no programa do RPF 2025. Hoje nós vamos falar sobre como lançar, como que você é o tratamento do contribuinte que é casado. Se ele faz declarações separadas, se ele faz em conjunto, qual a diferença dessas duas formas. Antes de iniciarmos, eu peço que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo. Bem, primeiro, existe a opção de você fazer a declaração em conjunto ou em separado. Você pode optar. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos começar com declaração em separado. Então, declaração em separado, cada cônjuge vai fazer a sua própria declaração. Esse cônjuge não pode constar na declaração do outro como dependente, porque ele já está fazendo a sua declaração em separado. Então, não coloque ele como dependente. Aqui na ficha de identificação do contribuinte, nós temos um campo aqui que se refere se ele possui cônjuge ou companheiro. Se possui cônjuge ou companheiro, você vai colocar o CPF do cônjuge ou companheiro aqui, nesse campo. Mas você colocando esse CPF aqui não quer dizer que você está colocando ele como dependente. Você está apenas informando para a Receita que você é casado, possui cônjuge ou companheiro, e o CPF dele é tal. Você vai colocar essa informação aqui. Vai fazer a declaração separada? Cada um vai fazer a sua declaração, cada um vai colocar o CPF do cônjuge aqui nesse campo, né? Nas duas partes. Então, como que funciona? Então, cada cônjuge vai colocar na sua declaração os rendimentos próprios que teve no ano calendário de 2024. Vai lá, vai pegar o informe de rendimentos, vai colocar seja rendimentos recebidos por pessoa jurídica, vai informar aqui na ficha, seja rendimentos recebidos por pessoa física do exterior, no caso de pessoa física, quando você fez o carnê-leão, se você é um profissional autônomo, ou se você recebeu de outra pessoa física, então rendimentos do trabalho não assalariado, né? Recebeu de outra pessoa física, ou você recebeu pelo carnê-leão, pessoa física, né? Ou se você teve rendimentos isentos não tributáveis. Então, cada um vai colocar as suas informações próprias. E 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. Então, o que acontece? Suponhamos que eu tenho um aluguel, que eu recebo um aluguel, e esse bem que gera o aluguel é um bem comum do casal, pertence aos dois. Então, como que você faz? Você lança 50% em cada declaração desses rendimentos referente ao aluguel. Então, dessa forma, você vai compensar 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos, porque metade vai ficar em cada declaração. Mesmo que a retenção tenha sido efetuada em das pessoas, né, dos cônjuges, na totalidade, por exemplo, marido lá descontou lá na fonte já o valor do aluguel, lá o imposto de renda, mas vocês podem dividir isso meio a meio. E também existe a possibilidade de você lançar todos os valores em apenas uma declaração, os rendimentos próprios e também os rendimentos produzidos pelos bens comuns. Então, eu tenho um aluguel, que é um bem comum, em vez de eu separar 50% e 50% para cada um, eu posso lançar em apenas uma declaração o valor total e já deduzir o imposto de renda pago lá ou compensar, né, o imposto de renda que você vai pagar sobre aquele valor de aluguel, né, por exemplo, um aluguel. Então, existem as duas formas. Você pode lançar 50% em cada declaração ou a totalidade em apenas uma declaração. Lembrando que os dependentes comuns do casal não podem constar simultaneamente nas declarações de ambos os cônjuges. Então, você tem dois filhos. Eu posso colocar um filho na minha declaração, o outro filho na declaração do outro cônjuge, ou posso colocar os dois filhos na minha declaração e no outro cônjuge eu não deixo nenhum. Ele não pode constar em mais de uma declaração, porque cada dependente tem o seu próprio CPF e a Receita vai identificar isso facilmente se você colocar o mesmo dependente em mais de uma declaração. Então, coloque o dependente em apenas uma das declarações ou divida os dependentes nas declarações. Geralmente é interessante você fazer a declaração e ver o que está dando de imposto de renda a pagar ou restituir, aí colocar o dependente naquela declaração que mais vai compensar, né? Se eu colocar na minha declaração, vou ter um valor a restituir maior do que eu colocar na minha esposa, ou vice-versa. Então, é bom você fazer essa análise quando está preenchendo a declaração. E a declaração em conjunto, como você lança os rendimentos? Então, a declaração em conjunto, você vai colocar o seu dependente, né, o seu outro cônjuge, como dependente. Você vai vir aqui e vai incluir ele, ó,
como dependente, né? Companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge. Então você vai colocar nesse campo aqui o seu cônjuge. E ele não vai fazer uma declaração separada, ele vai constar na sua declaração como dependente. Vai colocar o CPF dele, a data de nascimento, nome, e-mail, telefone. E se ele mora com o titular da declaração, a marcar essa opção. Então assim que você vai preencher essa parte quando você for fazer a declaração em conjunto. Mas a declaração em conjunto, todos os rendimentos que esse cônjuge teve, você tem que colocar na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, por exemplo. Você vai colocar aqui todos os rendimentos que ele teve nessa ficha. No caso aqui, na parte de dependentes, né? Você vai escolher a aba dependentes e vai colocar as informações do seu dependente, que você já colocou aqui na ficha dependentes. Vai constar todos os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, também os rendimentos de pessoa física, rendimentos isentos. Então, toda a movimentação de 2024 do seu dependente você tem que colocar na sua declaração também, porque ele está como dependente, é uma declaração em conjunto. Aí os bens comuns do casal vão todos para a mesma declaração, né? Não tem como separar aqui, vai tudo na declaração do titular principal da declaração. Então, se esse dependente ele estiver obrigado a apresentar a declaração e ele entrar como, se esse contribuinte, o cônjuge, estiver obrigado a apresentar a declaração e entrar como dependente na sua declaração, já está suprindo aquela necessidade de apresentar a declaração, porque ele está constando em alguma declaração. Então, colocando ele como dependente, ele já está sendo, para a Receita Federal, quites, né, com a obrigação de apresentar imposto de renda, porque ele já está entrando como dependente, todos os rendimentos que ele teve, despesas, pagamentos, bens, vão entrar na declaração do titular, tudo que ele teve. O cônjuge aí, no caso, né? Aí, no caso do companheiro, a mesma situação, companheiro, é o mesmo entendimento do cônjuge. Até você viu aqui na ficha dependentes, nós temos ali o código 11, né? Companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos, ou cônjuge. Então, a obrigatoriedade do companheiro é que ou você tem filho com ele, aí não tem qualquer prazo, ou você viva com ele há mais de 5 anos. Essa é a obrigatoriedade do companheiro. Então, é a mesma situação do cônjuge, você pode fazer a declaração em conjunto ou separado, obedecendo essas regras que eu já falei. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Nós tratamos dos rendimentos dos dependentes cônjuge, fazendo a declaração em conjunto ou em separado. Então, a situação em que você pode colocar ele como dependente ou fazer a declaração separado. É interessante que você sempre faça o teste. Primeiro faça a declaração em separado e veja quanto que deu de imposto a pagar ou a restituir. Aí você coloca aquele cônjuge como seu dependente e compara as situações. Você anota antes a situação, depois coloca ele como dependente e compara. É melhor deixar ele fazendo a declaração separado. Então você faz a declaração separada. É melhor fazer a declaração em conjunto, porque eu vou ter um valor a restituir maior ou vou pagar menos imposto aqui na declaração de ajuste anual. Então é interessante você fazer essa comparação. Ok, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos pela atenção. Um abraço. Até a próxima.